Dona Lourdes. Você me conhece? Conheço. De onde? Conheço você há mais tempo do que você imagina. Há noites em que o céu parece se dobrar sobre a terra. Noites em que o véu entre o visível e o invisível fica tão fino que um sopro seria suficiente para rasgá-lo. Esta é a história de Dona Lourdes, uma mulher de 83 anos que passava o sábado de aleluia sozinha em seu quarto, convicta de que Deus havia se esquecido dela, até que um jovem de olhos claros e sorriso sereno bateu à porta da sua solidão, disse o nome de Jesus e mudou tudo o que ela pensava saber sobre o amor, a morte e a esperança. O ponto mais surpreendente desta história não é a aparição em si, é o que ele pediu para ela fazer depois. Antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Sua inscrição ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas. E conta nos comentários. De onde você está assistindo? Queremos saber. Dona Lourdes acordou naquele sábado de aleluia, com a sensação de que o dia seria igual a todos os outros. Longo, silencioso e pesado como granito. Aos 83 anos, o tempo havia adquirido uma textura estranha para ela, menos como um rio e mais como uma poça parada, onde os reflexos tremiam, mas nada efetivamente se movia. O quarto cheirava a remédio e a lavanda artificial, aquele perfume de sachê que sua filha Cláudia colocara na gaveta do criado mudo na última visita, há quase 3 semanas. Na janela, a luz da manhã entrava oblíqua e dourada, desenhando um retângulo de claridade no assoalho de madeira escura. Ela ficou deitada por um tempo, olhando para o teto. Tinha uma fissura ali, perto do canto direito, que ela conhecia como se conhece o rosto de um velho amigo. Cada ramificação, cada desvio, cada ponto onde a tinta havia cedido ao peso do tempo. Contou aquelas rachaduras, como fazia todas as manhãs, não por compulsão, mas por uma espécie de fidelidade às coisas pequenas que ainda respondiam a ela. O rádio de pilha estava na prateleira. Ela não o havia ligado em dias. Desde que o padre Augusto anunciara em missa, no domingo de Ramos, que a paróquia cancelaria a vigília pascal por causa das reformas na nave central, algo dentro dela havia se fechado silenciosamente, como uma janela empurrada pelo vento. A Páscoa era, havia décadas, o único tempo do ano em que ela sentia o sagrado de forma concreta, quase tátil. A fogueira acesa no adro, a escuridão rasgada pelo círio, o exultet subindo pelos corredores de pedra, os sinos quebrando o silêncio da ressurreição. Sem isso, o sábado de aleluia parecia um corredor sem saída. Ela se levantou devagar. Os joelhos protestaram como sempre. Foi ao banheiro, lavou o rosto com água fria, olhou para o espelho por menos tempo do que o necessário e voltou ao quarto. Na cômoda havia uma fotografia emoldurada de seu marido Benedito, morto havia 11 anos, segurando um pintinho de Páscoa numa tarde de sol no quintal da casa antiga. Ela tocou a beira da moldura com a ponta dos dedos, o gesto mecânico de quem saúda alguém sem esperar resposta. O café estava pronto porque ela havia programado a cafeteira na noite anterior, o único luxo tecnológico que aceitara da filha sem resistência. Sentou-se à mesa da cozinha, a xícara fumegando à sua frente, e olhou pela janela para o quintal. O pé de romã estava florido. Flores cor de brasa, insistentes e exuberantes, completamente alheias ao estado interior de sua dona. Ela tomou o café sem açúcar, porque o médico havia pedido, e sem prazer, porque o coração havia pedido outra coisa que ela não sabia nomear. Foi quando ouviu o barulho. Não era uma batida na porta. Era mais suave do que isso. Uma espécie de presença que antecede o som, como quando alguém se aproxima no escuro e você sente antes de ouvir. Ela levantou os olhos da xícara e olhou para a sala. A porta da frente estava fechada. Nada. Ela piscou, devolveu a atenção ao café. O barulho voltou. Desta vez, ela tinha certeza. Era a campainha.
Aquela campainha velha que Benedito havia instalado nos anos 70 e que emitia um som mais parecido com um suspiro eletrônico do que com um timbre propriamente dito. Ela não esperava ninguém. Cláudia havia ligado na véspera para dizer que passaria só na segunda-feira. Os vizinhos eram gentis, mas discretos. O carteiro não entregava no sábado. Ela se levantou com algum esforço, passou pela sala, afastou levemente a cortina da janela lateral para ver quem estava do lado de fora. Um hábito adquirido depois que a cidade havia crescido e os tempos haviam mudado. Do lado de fora havia um rapaz. Aparentava uns 16, talvez 17 anos. 17. Estava de pé no degrau da entrada, com as mãos cruzadas levemente à frente, numa postura que não era nem casual nem formal, mas que tinha algo de quieto, de composto, como quem está exatamente onde quer estar. Usava uma camiseta simples, de cor clara, e calça jeans. O cabelo era castanho, levemente ondulado. A luz da manhã batia de lado no rosto dele, e havia nessa luz qualquer coisa que Dona Lourdes não conseguiu imediatamente classificar. Era clara demais, ou estava ela cansada demais para discernir. Ela abriu a porta com a corrente de segurança ainda posta. Olhou pelo vão. O rapaz sorriu. Era um sorriso diferente de tudo que ela havia visto em muito tempo. Não era o sorriso educado de quem vende algo, nem o sorriso ansioso de quem quer agradar. Era um sorriso que parecia ter nascido de dentro, de um lugar muito quieto e muito fundado, como a luz que vem do fundo do mar. Dona Lourdes, ele disse. Ela sentiu um frio que não era desconforto, era reconhecimento. Você me conhece? Ela perguntou. Conheço, ele respondeu, simplesmente. Ela soltou a corrente, abriu a porta. De perto, o rapaz parecia ainda mais jovem, mas seus olhos contradiziam a juventude do rosto. Eram olhos que tinham visto muita coisa, não de forma pesada ou sombria, mas de uma forma plena, como quem viu tudo o que existe e ficou em paz com isso. A cor era difícil de determinar, castanhos talvez, ou âmbar, dependendo do ângulo da luz. Posso entrar? Ele perguntou. Ela deveria ter perguntado o nome. Deveria ter perguntado quem o havia mandado. Deveria ter feito qualquer coisa que uma mulher sensata faz quando um desconhecido bate à porta. Em vez disso, ela se afastou e fez um gesto com a mão, convidando-o para dentro com a naturalidade de quem recebe alguém que já esteve ali antes. Ele entrou devagar, olhando ao redor com uma atenção serena, não de curiosidade superficial, mas de quem lê uma história nas coisas, nas fotografias na parede, nas flores artificiais sobre a televisão, no terço pendurado na maçaneta do armário, no arranjo de palminhas da Semana Santa que ela guardava há anos atrás da porta, ressecadas, mas intactas. Você gosta de café? Ela perguntou porque era isso que se fazia. Porque o movimento das mãos ajudava a organizar o que a mente ainda tentava compreender. Obrigado, ele disse, e sentou-se à mesa como se estivesse em casa. Ela foi à cozinha, esquentou um pouco mais o café, pegou outra xícara, a que usava para visitas, de porcelana branca com borda dourada, e voltou à sala. Colocou a xícara diante dele e sentou-se na cadeira do outro lado da mesa. Ele ainda não havia tocado no café. Estava olhando para as palminhas atrás da porta. Há quanto tempo você as guarda? Ele perguntou. Desde que meu marido morreu, ela disse, sem saber por que estava sendo tão direta. Ele ia à missa comigo todo domingo de Ramos. A última vez que fomos juntos, ele segurava 2 palminhas, uma para cada um. Quando ele foi embora, eu não consegui jogar a dele fora. O rapaz assentiu lentamente, como quem entende mais do que as palavras dizem. Você sente falta dele hoje, disse ele. Não era uma pergunta. Sinto falta dele todo dia, ela respondeu, mas hoje especialmente. O sábado de Aleluia sempre foi. Era o nosso dia. Acordávamos cedo, íamos preparar o fogo para a vigília, ele carregava a lenha. Eu ajudava a arrumar os bancos com as outras mulheres da comunidade. Era uma coisa pequena, mas era nossa. Ela parou. Percebeu que estava contando coisas que não contava nem para Cláudia.
Me desculpe, ela disse. Eu nem sei quem você é. O rapaz sorriu de novo, aquele sorriso fundado e tranquilo. Meu nome é Carlo. Ela repetiu o nome mentalmente. Carlo. Algo se moveu dentro dela, um fio puxado de um lugar que ela não sabia que ainda existia. Carlo. Ela havia lido esse nome recentemente, havia ouvido em algum lugar, mas os anos haviam embaçado a memória como névoa em vidro. Carlo. Ela repetiu em voz alta. Sim. E você me conhece de onde, Carlo? Ele inclinou levemente a cabeça, como quem considera a pergunta com cuidado genuíno. Conheço você há mais tempo do que você imagina, Dona Lourdes. Mas o que importa agora não é isso. O que importa é o que você está sentindo hoje. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Suas mãos eram mãos de 83 anos, marcadas, venosas, com manchas que o médico chamava de benignas, mas que ela via como o mapa de tudo o que havia tocado nesta vida. Pão amassado, terra de jardim, filhos banhados, marido acariciado, terços rezados. O que estou sentindo hoje, ela disse devagar, é que Deus não está me ouvindo, que já faz muito tempo que rezo e não sinto nada, que a Páscoa chegou e eu não tenho onde ir, e mesmo que tivesse, não sei se chegaria diferente de como parti. Estou velha, Carlo, estou cansada, e começo a me perguntar se toda essa fé foi, no fim das contas, uma conversa só minha. Ela disse isso sem choro. Era pior do que choro, era uma constatação seca, o tipo de frase que só pode ser dita por quem já passou da dor e chegou na resignação. O rapaz ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não sabe o que dizer. O silêncio de quem sabe que o que vai dizer precisa de espaço para pousar. Dona Lourdes, ele disse, posso te contar uma coisa sobre Jesus? A palavra deu uma volta estranha no ar da sala. Jesus. Ela havia ouvido essa palavra milhares de vezes, em homilias, em novenas, em cantatas, em velórios, em orações de cura e orações de perda. Mas dito por esse rapaz, nesse sábado de manhã, com aquela voz quieta e direta, a palavra soou diferente. Soou como se ele a conhecesse pessoalmente. Pode, ela disse. Jesus passou pelo mesmo que você está sentindo agora. Não me refiro à dor física, que foi terrível, mas a isso que você chamou de conversa só sua. Na hora mais difícil, quando estava na cruz, ele disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu exatamente o que você está sentindo, que rezava e o silêncio era a única resposta. Ela o olhou, mas ele era o Filho de Deus. Era, confirmou Carlo, e mesmo assim sentiu o abandono. Isso não é fraqueza, Dona Lourdes, é o contrário. É a prova de que Deus entrou tão completamente dentro da condição humana que não ficou de fora nem do silêncio, nem da sensação de que não há resposta. Ele foi até lá também, ficou lá também. Ela sentiu algo se mover dentro do peito, não dramático, não uma emoção que transbordasse. Era mais como quando uma peça de madeira que estava torta é suavemente endireitada. Um ajuste pequeno que muda tudo. E a ressurreição? Ela perguntou. É isso que comemoramos amanhã, mas às vezes fico com medo de que seja só uma história bonita. Carlo levantou os olhos para ela. Não havia ofensa naquele olhar. Havia compreensão e, debaixo dela, uma certeza serena que não precisava de argumento para se sustentar. A dúvida não é o oposto da fé, ele disse. A dúvida é parte dela. Os apóstolos duvidaram. Tomé duvidou. Maria Madalena, quando viu o túmulo aberto, não pensou em ressurreição. Pensou em roubo. A fé não começa quando a dúvida acaba. Começa quando você decide ficar mesmo na dúvida. Dona Lourdes olhou para as palminhas atrás da porta. Benedito nunca duvidou, ela disse. Pelo menos não que eu saiba. Ou não contou, disse Carlo, com uma gentileza que não era diminuição. As pessoas escondem a dúvida porque acham que ela as desqualifica, mas ela não desqualifica ninguém. Ela humaniza. Ela respirou fundo. O café esfriava entre eles, intocado pelos dois. Como você sabe tudo isso, Carlo? Você é tão novo. Ele sorriu de novo. E dessa vez, havia algo no sorriso
que ela não soube exatamente nomear, uma profundidade, uma distância que não era frieza. Como se por dentro daquele rosto jovem houvesse algo que tinha visto muito mais do que o rosto sugeria. Aprendi cedo que o tempo não é o que dá sabedoria, ele disse. O que dá sabedoria é a atenção. Eu prestei muita atenção. Em quê? Em Jesus. Na Eucaristia, especialmente. Passei muito tempo diante do Santíssimo, sabe? Havia uma coisa que eu dizia: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dela. Isso não era discurso, era o que eu sentia de verdade. Ela o olhou por um instante longo, e então, como quando os olhos se ajustam no escuro e começam a distinguir formas que antes eram só sombra, alguma coisa se tornou visível para ela. Carlo, ela disse devagar. Carlo Acutis. Ele não respondeu de imediato, apenas a olhou. Eu li sobre você, ela disse, a voz levemente alterada agora. Minha neta me mostrou no tablet há alguns meses. Um jovem italiano. Morreu de leucemia. Muito jovem. Você foi beatificado. A sala pareceu se contrair e expandir ao mesmo tempo. Dona Lourdes sentiu as mãos tremerem levemente, não de medo, mas de algo maior do que ela tinha nome para dar. Você está... Ela começou. Estou aqui, ele disse simplesmente. Isso é o que importa. Mas como... Dona Lourdes... A voz dele era firme e suave ao mesmo tempo, como água correndo sobre pedra. Você passou esta manhã pensando que Deus se esqueceu de você, que sua fé era uma conversa sem resposta. Eu vim te dizer que não, que ele ouviu cada oração, cada terço, cada lágrima que você não deixou cair em público porque queria ser forte. Ele ouviu tudo. Ela chorou. Finalmente. Não com solavancos ou convulsões, mas com aquela espécie de choro que é mais alívio do que tristeza, o tipo que vem quando algo que estava comprimido por muito tempo encontra finalmente uma saída. Carlo não se moveu, não tentou confortá-la com gestos físicos. Ficou quieto, presente, deixando que o choro fosse o que era, uma oração sem palavras. Quando ela levantou o rosto novamente, o ar estava diferente. A sala era a mesma, os móveis, a foto de Benedito, as palminhas ressecadas, o café frio. Mas havia algo diferente na qualidade do silêncio, como se ele tivesse se tornado mais habitado. Por que eu? Ela perguntou. Por que viria até mim? Por que você precisava? Ele disse. E por que você nunca desistiu, mesmo quando achou que tinha? Você ainda rezava, ainda acendia a vela no oratório, ainda tocava a moldura de Benedito de manhã. Isso é fé, Dona Lourdes. Fé não é sentir, é continuar mesmo sem sentir. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, um gesto antigo, de mulher acostumada a se recompor sozinha. Você disse que queria me contar sobre Jesus, ela disse, mas acho que você veio me mostrar ele. Carlo inclinou a cabeça levemente como um aceno. Você sabe o que acontece no sábado de Aleluia? Ele perguntou. É o dia entre a morte e a ressurreição, ela disse. O dia do silêncio. O dia em que os apóstolos ficaram no quarto com medo, sem entender nada. Exatamente. É o dia em que parece que acabou. Em que a pedra está rolada e o túmulo está fechado e não há nenhum anjo ainda. Só espera, só silêncio. Ele pausou. Você passou muito tempo no seu sábado de aleluia particular, Dona Lourdes. Anos, talvez. Esperando numa espécie de escuridão, sem saber se o domingo viria. Ela assentiu. Era uma imagem tão precisa que doía. O domingo vem, ele disse. Sempre vem. Mas o sábado precisa ser vivido, não pulado. É no sábado que a fé se torna real. Porque no sábado não há provas. Há só a escolha de acreditar que a pedra vai rolar. Ela ficou olhando para ele por um longo tempo. Você morreu tão jovem, ela disse finalmente. Com 15 anos. Não teve medo? Carlo não desviou o olhar. Tive, ele disse. Menti se dissesse que não. Mas o medo não é o que define a gente. O que define é o que fazemos com ele. Eu decidi oferecer o sofrimento, não porque fosse fácil, porque era o único ato de amor que ainda estava ao meu alcance. E valeu.
Olha onde estou agora, ele disse. E dessa vez o sorriso era diferente de todos os anteriores. Era um sorriso que continha em si um horizonte que ela não podia ver, mas podia sentir. Ela olhou para o quintal pela janela, o pé de romã com suas flores de brasa, a luz que havia avançado pelo jardim enquanto eles conversavam. "O que você quer que eu faça?" ela perguntou. Carlos se inclinou levemente para a frente. "Quero que você acenda o círio pascal", ele disse. "Você tem um guardado no armário do corredor, na caixa de madeira que pertenceu à sua mãe. Você o comprou há 2 anos, numa missa de Páscoa em que Cláudia a trouxe, e não o acendeu porque achou que não valia sem a cerimônia completa." Ela arregalou os olhos. Aquela caixa. Ninguém sabia daquela caixa, nem Cláudia, nem o padre Augusto. Era um segredo tão pequeno que ela nem havia pensado que fosse segredo. "Acenda-o hoje à noite", ele disse. "Não há cerimônia pequena demais para Deus. Acenda, faça a vigília do seu jeito, no seu quarto, com suas palminhas e seu terço, e saiba que você não estará sozinha." Ela sentiu o peso daquelas palavras pousar dentro dela como pombas. "E Benedito?" ela perguntou, a voz mais baixa agora, quase um sussurro. "Você o conheceu?" Carlos sorriu. "Não tenho permissão para te dizer tudo", ele disse suavemente. "Mas posso te dizer que o amor não para na morte. O que você e ele construíram não se desfez. A saudade que você sente é o amor que não tem mais para onde ir. E ele também sente, à sua maneira." Ela fechou os olhos por um momento. Por dentro, naquele escuro suave dos olhos fechados, ela viu por uma fração de segundo, ou achou que viu, Benedito segurando as 2 palminhas no quintal da casa antiga, com o sol nos ombros e o sorriso que ela havia memorizado ao longo de 52 anos de casamento. Quando ela abriu os olhos, a cadeira do outro lado da mesa estava vazia. A xícara de porcelana branca com borda dourada estava no lugar onde ele havia sentado, intacta. O café, que ela havia servido quente, estava na mesma temperatura de quando ela o havia colocado ali, como se o tempo houvesse passado de forma diferente naquele lado da mesa. Ela ficou sentada por um tempo, sem se mover. A luz do quintal havia mudado. Era agora uma luz de meio-dia, mais vertical e menos dourada. Ela não sabia quanto tempo havia passado. Parecia ao mesmo tempo muito e muito pouco. Levantou-se devagar, foi ao corredor. Abriu o armário. No fundo, atrás de uma pilha de lençóis antigos, havia a caixa de madeira que havia pertencido à sua mãe, caixa de remédios reconvertida em guarda de coisas pequenas e sagradas. Ela a abriu. Ali estava o círio pascal, branco, alto, com o símbolo do crisma gravado na cera, intacto como ela o havia guardado 2 anos antes. Ela o tirou da caixa e o segurou com as 2 mãos, como se fosse algo muito frágil e muito precioso. O restante do dia, ela passou de uma forma diferente de qualquer outro sábado dos últimos anos. Havia uma qualidade nova no tempo, não urgência, mas presença. Ela limpou a mesa da cozinha, regou o pé de romã no quintal, pegou o terço e rezou sentada na poltrona de Benedito, não porque devesse, mas porque queria. Às 4 da tarde, ligou para Cláudia. "Mãe!" A voz da filha tinha o tom de quem teme má notícia quando o telefone toca fora de hora. "Está tudo bem?" "Está tudo muito bem", disse Dona Lourdes, e a filha percebeu que havia algo diferente na voz da mãe. Uma firmeza que não era tensão, uma leveza que não era frivolidade, era inteireza. "Me conta uma coisa", disse Dona Lourdes. "Carlo Acutis, você lembra quando a Isabela me mostrou sobre ele no tablet?" "Lembro. Por quê? Você sabe onde ele está enterrado?" "Em Assis, acho, na Itália." "Por que você pergunta, mãe?" "Porque eu precisava saber que ele é real", disse Dona Lourdes. "Que não é uma história inventada." "É real, mãe. Ele foi canonizado recentemente. Dizem que fez milagres. É o primeiro santo millennial, chamam ele assim." Dona Lourdes ficou em silêncio por um momento. "Millennial?"
Ela repetiu, com uma ternura que Cláudia não entendeu, mas que achou bonita. Mãe, posso perguntar o que houve? Amanhã você vem, não vem? Na segunda? Vim amanhã mesmo. Não consegui ficar longe na Páscoa. Então eu conto amanhã, disse Dona Lourdes. Hoje à noite eu tenho um compromisso. Ela desligou o telefone antes que a filha pudesse perguntar o que era esse compromisso. Às 7:30 da noite, quando o escuro havia chegado completamente e as estrelas estavam na janela do quarto, Dona Lourdes colocou o círio pascal no castiçal de bronze que ficava sobre a cômoda, ao lado da fotografia de Benedito. Acendeu um fósforo. A chama vacilou uma vez, depois se firmou, e a luz amarela e viva preencheu o quarto com uma qualidade que as lâmpadas elétricas nunca haviam conseguido replicar. Era uma luz que tinha respiração. Ela se sentou na cama, de frente para o círio, com o terço nas mãos. Começou com o que sempre começava, o credo. Mas desta vez, as palavras tinham peso diferente, como moedas verdadeiras depois de muito tempo usando imitações. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Ela disse isso devagar, cada sílaba deliberada, e pela primeira vez em anos, não disse por hábito. Disse porque acreditava, rezou por Benedito, rezou por Cláudia, rezou por Isabela, a neta de 12 anos que havia lhe mostrado Carlo Acutis numa tela pequena, sem saber o que plantava. Rezou por Carlo, aquele rapaz de olhos âmbar e sorriso fundado que havia aparecido na sua porta num sábado de aleluia, e havia dito o nome de Jesus de uma forma que ela não esqueceria mais. Rezou por todos os que estavam no seu próprio sábado de aleluia particular, os que esperavam no escuro sem saber se o domingo viria, os velhos e os jovens, os solitários e os rodeados de gente, mas igualmente sozinhos, os que duvidavam e os que tinham medo de admitir que duvidavam. A chama do círio não se apagou. Ela ficou acordada até depois das 10, coisa que não fazia há anos. E quando finalmente deitou, com a vela apagada, mas o cheiro de cera ainda no ar, dormiu de uma forma que não era simplesmente ausência de consciência. Era descanso. O tipo de descanso que vem quando algo que estava solto se encaixa de volta no lugar certo. Cláudia chegou no domingo de manhã com Isabela e um pão de ló que havia feito na véspera. Encontrou a mãe na cozinha, de avental, fazendo arroz doce. "Mãe!" disse Cláudia, parando na porta com a surpresa pintada no rosto. "Você está fazendo arroz doce?" "Estou", disse Dona Lourdes. "Feliz Páscoa!" Isabela entrou correndo e abraçou a avó pela cintura. Dona Lourdes pousou a mão na cabeça da neta e ficou assim por um momento, com o cheiro de criança e de manhã de domingo misturado ao cheiro de canela e leite cozido. Depois do almoço, enquanto Isabela brincava no quintal com as flores de romã que havia apanhado do chão, Dona Lourdes sentou com a filha na sala e contou. Contou devagar, sem omissões e sem exageros, do jeito que se conta uma coisa verdadeira. A campainha, a porta, o jovem de olhos âmbar, o café que não foi tocado, as palminhas que ele havia mencionado, a caixa de madeira, o círio aceso. Cláudia ouviu sem interromper. O rosto dela passou por várias expressões que ela não disfarçou. Surpresa, ceticismo, emoção e, por fim, uma espécie de silêncio respeitoso que era mais eloquente do que qualquer comentário. "Mãe", disse ela, quando Dona Lourdes terminou, "você acredita mesmo que foi ele?" Dona Lourdes olhou pela janela para Isabela no quintal. "Eu acredito", ela disse. "Não porque não tenha outra explicação, pode haver outras, mas porque o que aconteceu comigo depois, isso não tem outra explicação. Não era assim que eu me sentia ontem de manhã, e não fui eu que mudei. Algo me mudou." Cláudia ficou em silêncio por um momento. "E o que ele pediu que você fizesse?" perguntou ela, lembrando do que a mãe havia mencionado no telefone. "Que eu acendesse o círio, que fizesse minha vigília do meu jeito." Ela pausou. "Mas acho que havia uma coisa implícita que ele não precisou dizer." "Que coisa?" "Que eu contasse." Dona Lourdes voltou os olhos para a filha.
que eu não guardasse só para mim. Que a história de Jesus não é para ser vivida em silêncio atrás de uma porta fechada. É para ser dividida. É o que Carlo fez a vida inteira, antes e depois de morrer. Ele dizia que a tristeza é olhar para dentro de si mesmo, e a felicidade é olhar para Deus e para os outros. Eu acho que ele veio me lembrar disso. Cláudia tinha os olhos brilhando. Ela não era mulher de demonstrações. Era da mesma estirpe reservada da mãe. Mas havia algo naquele momento que era maior do que o hábito da contenção. Eu amo você, mãe, ela disse. Eu sei, disse Dona Lourdes, e Benedito também amava. E Jesus também ama. E Carlo, à sua maneira estranha e luminosa de jovem que não envelheceu, também veio mostrar isso. Isabela entrou pelo corredor com as mãos cheias de pétalas de romã, os joelhos sujos de terra e o sorriso largo de quem passou uma manhã de Páscoa como a Páscoa deveria ser passada, com as mãos no chão e o coração aberto. Vovó, ela disse, depositando as pétalas sobre a mesa com a solenidade de uma oferta. Esses são para você. Dona Lourdes olhou para as pétalas cor de brasa sobre a madeira da mesa, aquelas flores que haviam florescido alheias e insistentes enquanto ela se fechava, e sentiu que havia nisso alguma lição que não precisava de palavras. Ela juntou as pétalas com as mãos, devagar, como quem recolhe algo precioso. Naquela noite, depois que a filha e a neta foram embora, ela voltou ao quarto. Acendeu novamente o círio. Ficou olhando para a chama por um tempo longo. Depois disse em voz alta, para o quarto silencioso, Obrigada, Carlo. A chama vacilou uma vez, como respiração, e Dona Lourdes sorriu. O sorriso de quem finalmente sabe que o domingo chega sempre, mesmo depois do sábado mais longo. Nos meses que se seguiram, algo mudou na vida de Dona Lourdes, não de forma dramática ou visível de fora, mas de forma real e constante, como uma mudança de curso num rio que só se percebe quando se olha de longe. Ela começou a frequentar a paróquia novamente, não apenas nas missas obrigatórias de domingo, mas nas tardes de terça-feira, quando havia adoração ao Santíssimo. Sentava-se na terceira fileira, do lado esquerdo, e ficava em silêncio por 40 minutos ou mais. O padre Augusto, que a conhecia há 20 anos, notou a mudança. Certa tarde, depois de uma dessas adorações, ele a encontrou no átrio e disse, com a franqueza direta dos homens que trabalham com o sagrado, há tempo suficiente para não precisar de rodeios. Dona Lourdes, o que aconteceu com você? Ela sorriu, o sorriso novo, aquele que tinha surgido no sábado de Aleluia e não havia mais ido embora. Um jovem me visitou, ela disse, e me falou de Jesus. O padre a olhou por um momento. Quem era ele? Carlo Acutis. O padre Augusto ficou em silêncio. Era um homem que havia visto o suficiente para não descartar nada de imediato, mas que também havia aprendido a guardar certas histórias com cuidado, como frascos que precisam ser examinados antes de abertos. Me conte, ele disse. E ela contou, desta vez com mais detalhes, porque havia tido meses para organizar o que havia vivido. Contou a campainha, os olhos âmbar, o café intocado, as palminhas mencionadas, a caixa de madeira, as palavras sobre o sábado de Aleluia e a fé que não é sentir, mas continuar. O padre a ouviu até o fim. Depois ficou quieto por um longo tempo. A igreja é cuidadosa com essas coisas, disse ele finalmente. Tem que ser. Mas posso te dizer o que vejo. Uma mulher que estava apagando e voltou a arder. Seja lá o que foi que aconteceu naquele sábado, o fruto é bom. E Jesus dizia que a árvore se conhece pelos frutos. Ela assentiu. Guarde o que viveu, disse o padre, não como prova de nada, mas como memória do dia em que Deus falou a língua que você precisava ouvir. Ela guardou e continuou guardando. E de tempos em tempos, quando Isabela vinha passar o fim de semana e perguntava sobre Carlo Acutis, porque havia virado uma espécie de devoção silenciosa entre as duas, Dona Lourdes contava a história de novo, sempre da mesma forma, sem exageros e sem omissões,
como quem cuida de algo verdadeiro. E toda vez que chegava ao ponto do sorriso fundado, do café intocado, da chama que vacilou como respiração, Isabela ficava imóvel com os olhos grandes, e Dona Lourdes sabia que a história havia cumprido o que devia cumprir. Não convencer, não provar, mas tocar, fazer com que o coração de uma menina de 12 anos soubesse, antes que a vida tentasse fazê-la esquecer, que há mais no mundo do que o que os olhos alcançam, que o amor atravessa fronteiras que o luto imagina intransponíveis, que o silêncio de Deus não é ausência, é um tipo de espera que tem nome, chama-se Sábado de Aleluia e dura apenas até o domingo. O círio pascal ficou na cômoda do quarto de Dona Lourdes, ao lado da fotografia de Benedito segurando as palminhas. Ela o acendeu todo sábado de Aleluia que se seguiu. E toda vez que a chama tomava forma e o quarto se enchia de luz viva, ela dizia o mesmo. Obrigada, Carlo. Obrigada, Benedito. Obrigada, Jesus. E a noite dobrava sobre ela com a suavidade de quem cobre alguém amado com um cobertor no frio. E ela dormia e sonhava com domingos. Se esta história tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma das próximas narrativas. E conta para a gente nos comentários de onde você está assistindo. Queremos saber de onde vêm as pessoas que carregam essa fé.